Boa noite a todos, irmãs e irmãs. Sejamos todos muito bem-vindos nessa casa de Jesus. Antes de passarmos para a nossa palestra, passar alguns recados rápidos. Esse mês do Setembro Amarelo, onde temos umas ações, não somente dessa casa espírita, mas de diversas casas espíritas, sobre a valorização da vida. Muitas das vezes, quando se fala em Setembro Amarelo, falamos muito sobre a morte, sobre o suicídio, e às vezes perdemos o foco na essência, que é a vida, a valorização da vida. E esse mês, todas as palestras aqui nessa casa, e temos outras atividades em outras casas espíritas na cidade de Pouso Alegre. Quem tiver interesse, tem nos banners que estão colados em cada lado do salão, tem mais informações dessas outras atividades nas outras casas espíritas. Lembrando que todas as nossas atividades, as palestras públicas que são realizadas nas terças-feiras, ficam na nossa página no YouTube. Além do Instagram, que temos a página do Amor e Humildade, mas as palestras também se encontram presentes na página no YouTube, que tem o mesmo nome, Amor e Humildade. Fortalecendo, neste domingo temos um encontro referente a esse projeto de valorização da vida. Vai ser um encontro aqui nessa casa, nesse mesmo local, um bate-papo, né, uma exposição sobre justamente esses temas relacionados à valorização da vida. Então vai ser este domingo, às 8 da manhã, isso, Geise? 8h30. 8h30 ao meio-dia, um bate-papo muito importante para que nós possamos ter esse sentimento da importância da nossa vida. É um bate-papo bem envolvente, bem descontraído entre todos nós. Se sintam à vontade de estar aqui na casa, no domingo. Então, vamos para a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, em gratidão a Deus, o nosso Pai, de eterna bondade e misericórdia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, neste espírito fraternal, entre amigos, entre irmãos, a fim de que possamos ouvir e procurar os exemplos de Jesus através da doutrina dos Espíritos, em determinados temas. Que possamos refletir sobre as mensagens que vão ser apresentadas aqui nessa noite e da melhor maneira possível incorporar em nosso espírito essa vivência do Evangelho, através dos ensinos de Jesus. Que possamos ser todos amparados e protegidos nessa noite, que possamos receber da espiritualidade maior as boas energias, os bons fluidos, não somente no passe que é após a palestra, mas desde este momento que já estamos sentados neste salão. Que possamos, após retornar aos nossos lares, vibrando amor e luz. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, assim seja. E a nossa palestra da noite é um tema que eu vou ter que ver depois no YouTube, tá, Giovana? Mas eu vou ver, porque é um tema que nos chama muita atenção. Silenciar, bem difícil, né, nos tempos atuais. Desacelerar, quase impossível nos tempos atuais. E viver o hoje. E quem vai trazer a exposição é a nossa irmã Giovana. Uma boa noite a todos. Uma ótima noite a todos e a todas. Como o Leonardo já disse, esse tema não é para nenhum de nós, né? A gente está aqui por acaso. Mas, já que estamos aqui, vamos ouvi-lo, né? Nós vamos começar lembrando da letra de uma música bem conhecida, inclusive. O título dela é Sinal Fechado. É uma música que foi composta por Paulinho da Viola. Eu não vou cantar, porque senão não vai sobrar ninguém. Mas eu vou falar o conteúdo da música. Ela se passa
durante uma conversa entre duas pessoas que estão ali no semáforo, né? Por isso que chama sinal fechado. Duas pessoas ali paradas no semáforo, aquela conversinha breve que a gente sempre tem, né? Quando você passa por alguém conhecido, numa fila do banco, né? Aquelas conversinhas breves que a gente tem com as pessoas. E a música fala assim, ó: olá, como vai? Eu vou indo. E você, tudo bem? Tudo bem. Eu vou indo, correndo, pegar o meu lugar no futuro. E você? Tudo bem. Eu vou indo em busca de um sono tranquilo. Quem sabe? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo. Me perdoe a pressa. É a alma dos nossos negócios. Não tem de quê. Eu também só ando a 100. Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí. Para a semana, prometo. Talvez nos vejamos, quem sabe? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo. Tanta coisa que eu tinha a dizer. Mas eu sumi na poeira das ruas. Eu também tenho algo a dizer. Mas me foge a lembrança. Por favor, telefone. Eu preciso beber alguma coisa rapidamente. Para a semana, o sinal. Eu procuro você. Vai abrir, vai abrir. Prometo, não esqueço. Por favor, não esqueça. Não esqueço. Adeus. O teor dessa conversa, essa essência permeia as nossas conversas breves e superficiais, né? Os nossos contatos superficiais no dia a dia, né? Alguém já teve a sensação de fazer e fazer tantas coisas e, no final das contas, não realizar nada? Ou parece que quanto mais você faz, mais coisa você tem para fazer, né? Às vezes a gente acorda com uma sensação de estar cansado. Às vezes a gente se pega chegando no trabalho na segunda-feira, né? Espera-se que você tenha descansado no final de semana. Parece que você já está chegando cansado. Parece que a gente tem um desejo de conquistar tantas coisas ao mesmo tempo. E a nossa mente, sempre cheia de pensamentos repetitivos e preocupações com o futuro, com tantas coisas que ainda nem aconteceram, né? E isso quando a gente não começa a revisar as coisas para ver se a gente fez, né? Se eu tranquei o portão, se eu tranquei o carro, se eu dei água para o cachorro, né? Parece que a gente não se lembra, a gente está num automático, né? Parece que a gente faz tudo sem perceber se fez ou se não fez, né? E às vezes o dia termina e a gente tem a sensação de que parece que você não sabe o que você fez com o dia, né? Parece que aquelas 24 horas passaram e você não sabe o que você fez com o seu tempo. E às vezes os dias passam tão rápido, né? Aí a gente encontra com as pessoas, fala: nossa, o tempo está passando tão rápido, né? Nossa, seu filho já está desse tamanho, né? E aí, no meio dessa correria toda, parece que quanto mais a gente corre, mais a gente tem necessidade de preencher as horas com mais ocupações, porque se a gente fica com a cabeça parada, parece que fica um turbilhão. Às vezes, até no semáforo você para, nossa, tem uma notificação no celular, tem uma mensagem, né? E a gente está sempre correndo, correndo. Até quando você vai conversar com alguém, parece que você não ouve direito. A pessoa está falando, e aí você está preocupado, o que você vai responder, né? E, às vezes, nem está ouvindo, nem está entendendo direito. Você só está olhando para a pessoa, para ela pensar que você está ouvindo, né? Quantas vezes a gente não se pegou numa situação dessas, não é? E isso não é só comigo, eu acho, que acontece. Mas tem um livro que foi escrito em 2010 por um filósofo e sociólogo sul-coreano. Esse livro chama-se A Sociedade do Cansaço. É um nome bem apropriado, né? Ele faz uma reflexão sobre esses desafios enfrentados por essa nossa sociedade contemporânea. E ele fala, né? Ele fala que é a sociedade do desempenho. Parece que a gente tem uma necessidade de entregar resultado.
que a gente às vezes nem para pensar que resultados são esses, não é mesmo? E parece que tem uma positividade, né? A gente ouve um termo positividade tóxica, né? Você tem que estar sempre bem, você tem que estar sempre feliz, você tem que estar sempre alcançando as metas e conseguindo, e vai, que se você tentar, você vai conseguir, né? A gente vê muito isso, principalmente nas redes sociais. E essa supervalorização da produtividade, né? Principalmente nas redes sociais. E essa cobrança, ela é mais interna do que externa, né? Ninguém precisa falar para você, mas o contexto, né? A vida que a gente vive, parece que tudo à nossa volta convida a gente estar sempre movimentando. E a gente tem essa cobrança dentro da gente, né? Parece que a gente está sempre tentando alcançar uma meta e a gente nunca chega. Parece que existe um lugar para você estar, onde você vai ser do jeito que precisa ser, onde tudo vai acabar, e aí você está sempre correndo, mas você está correndo para lugar nenhum, para fazer sabe-se lá o quê, para dar conta sabe-se lá do quê, né? E é interessante, porque a tecnologia nunca nos facilitou tanto a vida, né? Você tem máquina para lavar roupa, para lavar louça, tem até aspirador que você aspira sozinho, né? Tem uma amiga que outro dia me mostrou no celular, a gente estava lá no trabalho e ela me mostrou, meu aspirador está limpando a casa para mim. Então, tudo para nos facilitar, né? O tempo parece que era para sobrar, né? Parece que era para a gente ter mais tempo livre. O que acontece? Se a gente for pensar nos nossos antepassados, para fazer um almoço, você tinha que colher a comida, né? O arroz, você tinha que socar o arroz no pilão, colher a verdura, né? Matar a galinha para poder fazer o frango. E hoje em dia está tudo tão rápido, tão fácil. Por que será que não dá tempo, né? Parece que a gente tem uma necessidade de correr tanto, né? E aí a gente vai ver que parece que é tudo para trabalhar menos, mas a gente trabalha mais. Parece que a gente trabalha cada vez mais. E o trabalho não separa da casa, porque está no celular, está em tudo, né? Faz o plim lá no celular. Mesmo que você não vê, tua mente já desconectou, né? Que tudo que você precisa se concentrar são conexões neuronais. Então, você está ali concentrado numa leitura, por exemplo, ou numa brincadeira com seu filho. Aí aquele plim, né? Ele tira, você tem que desfazer aquela conexão para você ver. E aí até você refazer aquilo demanda tempo, atenção. E a gente não está, nem sempre a gente está conseguindo construir essas conexões, né? Sem falar da vida perfeita da rede social, né? Aquela vida que todo mundo está conseguindo, por que eu não estou, não é? E uma excelência, tudo, né? Tudo muito lindo e perfeito e tudo muito rápido, né? O imediatismo, tudo muito rápido, tudo ao alcance, né? Com um clique você consegue fazer tanta coisa, né? E aí a gente pensa, né? Em um clique, a gente faz muita coisa. Mas a gente não consegue, por exemplo, emagrecer com um clique. Seria bom se a gente conseguisse, mas não é assim que funciona. Construir um relacionamento, né? Imagina que lindo, né? Se eu preciso pedir perdão, mas está tão difícil para mim. Faço assim, consigo, né? Mas não é assim que funciona. Ou até mesmo passar num concurso, educar um filho, não é? Não é com um clique que a gente consegue, porque os desafios da vida requerem tempo. Nós não fomos criados para fazer tudo num clique, porque nós somos espíritos imortais, né? Nós não estamos aqui para viver só um clique na vida. E tudo demanda esforço, trabalho, porque o trabalho é uma lei divina. E a doutrina espírita nos trouxe, nos explica isso muito bem. E para tudo é necessário esforço, suor, entrega. E é muito desafiador para a humanidade reconhecer que esses movimentos da vida não são imediatos, que tudo demanda tempo. Uma árvore, ela começa pela semente, ela começa
passando pelas intempéries, pelo solo escuro, né? E ela vai crescendo devagarinho. Todas as construções requerem tempo. E é interessante, né? Porque, olha, a matéria que é perecível, que tem prazo de validade, para ela se construir, demanda tempo. Agora, imagina as aquisições da alma, que são eternas, né? Requerem ainda mais cuidado. E um outro fator que também nos deixa ansiosos, né? Além de toda essa correria que a gente vive, é o medo de errar. Né? Ninguém aí tem medo de errar, não, né? Só eu. Mas a vida, a gente nem sempre consegue pensar que a vida é um processo de aprendizagem. Que nós, perenemente, estaremos construindo conhecimentos e experiências. E muitas vezes vamos nos frustrar, né? Nem sempre a gente vai acertar de primeira. Né? Jesus não falou assim, aquele que acertar será salvo. Ele falou aquele que perseverar. Não é? Isso é o contrário do imediatismo, é o contrário de resolver tudo num clique. Mas a gente ainda está muito ligado ao materialismo. E a gente nem sempre consegue pensar primeiro no espírito imortal. A gente só foca naquela experiência, não deu certo, e aí a gente acaba vivendo um perfeccionismo. E parece, tem hora que é até bonito, né? Ai, eu sou muito perfeccionista, né? Mas isso é um sofrimento. Esse livro aqui, da Biblioteca do Centro Espírita, tá? Quem quiser pegar depois, fica à vontade. Rafael Papa, ele fala assim, que esse perfeccionismo é uma utopia emocional postada com louvor nas redes sociais e aplaudida em praça pública. É mais ou menos isso mesmo, né? É uma utopia de perfeição que a gente vive. E aí, nessa loucura, a gente acaba não aceitando quem nós somos, porque você estabelece uma meta que você quer chegar. Mas e o teu eu? Ainda que você, lógico, precisamos ter meta, precisamos avançar, evoluir, estamos aqui para isso. Mas isso demanda processo, demanda trabalho, demanda estratégias. Né? E aí a gente esquece que existe uma distância, que existe um caminho a percorrer, e a gente quer tudo para agora. E aí, quanto mais a gente quer alcançar alguma coisa, mas a gente fica ansioso, né, para alcançar logo. E aí a gente começa a buscar ansiosamente para sair da ansiedade, né? A gente vive essa loucura. E a gente fica tentando buscar um alívio para tudo isso. E muitas vezes a gente tenta esse alívio através da fuga. E aí a gente não para olhar o que está acontecendo, quem sou eu, onde eu me situo no meio disso tudo. E aí, quando eu me vejo, eu começo a fugir disso. E eu nem percebo que, às vezes, eu acabo tentando disfarçar para mim mesmo tudo isso, da busca pelo álcool, pelo tabaco, pelas drogas, pelo sexo desvairado, ou às vezes pelo consumismo, pela fofoca, né? Que é tão bom falar dos outros, esquecer da vida da gente, ou às vezes até pela comida, né? Comer demais, e tantas outras maneiras que a gente tem de fugir, ou às vezes até trabalhar excessivamente. Então a gente foge de tudo quanto é jeito, a gente só quer ir para fora, para dentro mesmo, que é para a gente ir, a gente ainda tem essa dificuldade. E neste livro aqui, que também é da Biblioteca do Centro Espírita, Conflitos Existenciais, e que estará disponível quando acabar a palestra, Joana de Ângeles fala que reconhecer é o primeiro passo. Como que eu vou cuidar de um problema se eu não entendo que ele é um problema? Né? Eu acho que eu estou bem encaixado, que eu estou produzindo, estou correndo, estou fazendo tanta coisa. Né? E aí eu acho que está tudo certo. Mas se eu não percebo a loucura de tudo isso, que jeito que eu vou buscar ajuda, né?
Que jeito que eu vou buscar apoio para poder tentar resolver? Isso vai virando uma loucura tão grande e a gente vai se distanciando tanto da gente mesmo que, por fim, a gente não sabe mais quem nós somos, porque a gente está interpretando tantos papéis e acaba que, no meio dessa loucura, a gente vai adoecendo, a gente vai ficando cada vez mais ansioso e muitos acabam até nessa busca tão louca de fugir, né? Acaba buscando a fuga pelo autocídio, né? Como diz Joana de Ângeles. E nesse processo, a gente vai ver que a ansiedade, o problema dela é quando ela se torna um tormento, porque ela faz parte da vida. O problema não é eu me sentir ansioso, o problema é eu me sentir ansioso o tempo todo e isso reger a minha vida. Porque, lógico, é natural, se você tem um evento, por exemplo, você vai casar daqui uma semana, como é que você não vai ficar ansioso? Você está se organizando, você vai ter um filho, né? Você vai numa entrevista de emprego, aquele emprego que você quer tanto. Claro que é natural uma ansiedade, você está preparando um evento, natural. Né? Inclusive, o Rafael Papa, nesse livro aqui, ele fala que a gente não tem que tentar ignorar a ansiedade, mas a gente precisa entendê-la, porque ela é uma energia também que nos impulsiona para realizar algumas atividades. A gente elaborar projetos, né? Não dá para você viver 100% o agora. O problema é você viver só projetado no depois. Né? Então, o problema não é a ansiedade, o problema é quando ela se torna um tormento. E Joana de Ângeles vai dizer que ela está presente desde o início da nossa encarnação. Quando a gente é um bebezinho, né? Que a gente sente ali o calorzinho da mãe, o aconchego. Isso nos proporciona um conforto, uma segurança, um carinho, um prazer. Isso que acontece com a gente? Quando a gente não tem esse aconchego por perto, quando a gente não está perto da mãe, a gente já começa a experimentar pelas primeiras vezes esse sentimento de ansiedade, né? Porque a gente começa a se sentir inseguro, né? E aqui, nesse livro, Joana vai falar, deixa eu abrir aqui. Ela vai dizer assim, ó, que essa ansiedade básica, ela representa a insegurança de nós nos sentirmos sós, né? Aquele bebezinho se sentindo em total desamparo. E aí, quando ele leva isso para a vida, né, conforme as experiências vão acontecendo e vão, às vezes, sendo mal direcionadas, ele acaba levando isso para a vida e ele se torna aquela pessoa que, como diz Joana, que ela nunca está emocionalmente onde se encontra. A ansiedade, não é isso? Você está ali, né? Você está olhando, você está aparentemente prestando atenção, mas emocionalmente você está, sabe-se lá onde, não é? E ela diz que no inconsciente do indivíduo inseguro existe uma necessidade de autorrealização. E aí, quando ela não é conseguida, né, essa autorrealização, ele foge através da ansiedade, né, um processo que acontece aí no nosso inconsciente. E aí vai produzindo esse desgaste no nosso sistema emocional. E ela fala que a ansiedade, ela tem uma relação com o medo. O Rafael Papa também fala assim, que e Joana também fala, que a ansiedade, ela é uma ilusão de controle. Observa, quando a gente está ansioso, a gente acha que pode controlar até o relógio. Né? Parece que você está controlando até os minutos, passando ali no relógio. E parece que a gente pode controlar o tempo, as pessoas, as coisas.
E a gente vive uma loucura, assim, né? Parece que a gente pode controlar até o que os outros pensam, principalmente o que os outros pensam sobre a gente, né? Aí você vai justificar, você vai explicar. Não, porque o outro não pode pensar isso de mim, né? Ele tem que pensar isso. Nem eu sei direito quem eu sou, mas eu quero que o outro pense isso, como se eu tivesse esse poder de controlar, né? E a gente vai antecipando os eventos. Por que a gente vai antecipando os eventos? Porque a ansiedade, ela está muito relacionada com o medo do desconhecido. E aí o futuro, ele é o desconhecido, ele está fora do meu controle. E aí eu tenho que antecipar. Por quê? Porque o presente eu conheço, o passado eu conheço, está na minha mão. O futuro não está. Então, eu fico inquieto, porque eu tenho que antecipar tudo isso. Então, eu vivo essa inquietude, porque não tem jeito, né? Como é que eu vou resolver o futuro? Não chegou ainda. Então, a gente acaba vivendo essa confusão toda aí. E aí, a gente, cada vez, vai ficando mais ausente. A gente vai tendo menos serenidade para enfrentar os desafios. Porque viver não é fácil, né? E enfrentar os desafios da existência, quando você está presente, já é desafiador, imagina fugindo, não é? Então, não é fácil. E aí, Joana de Ângeles diz que a terapêutica da ansiedade, ela vai se iniciar na racionalização do tormento. Eu preciso raciocinar o que eu estou fazendo. Eu preciso primeiro entender, coisa que a gente nem sempre para, não é? A gente precisa primeiro parar para racionalizar. E ela diz, trabalhá-lo mediante a reflexão e a adoção do otimismo. E assim a paciência e o equilíbrio vão se instalando nas paisagens interiores. E dessa forma, a gente vai se reconectando com a nossa essência. A gente precisa primeiro parar e pensar, estou aqui para quê? A primeira coisa que a ansiedade faz é nos desconectar do nosso propósito. Porque você está fazendo uma coisa sem parar para pensar no porquê que você está fazendo, sem sentir, sem refletir na finalidade daquilo. Então, você faz por fazer. Por isso que chega no final do dia, você não sabe o que você fez, você não vê onde que foi o teu dia. Então, a partir do momento que você começa a se reconectar com o teu propósito, para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Né? E aí eu começo a ressignificar as experiências, porque eu começo a me conectar com o espírito imortal que eu estou aqui. A doutrina espírita nos ensina o quê? Para que a gente reencarna tantas vezes? Para a gente se aperfeiçoar, para a gente conquistar a felicidade, para a gente construir felicidade e paz verdadeira, porque é dentro, não é fora, né? Paz e felicidade a gente constrói dentro. Eu não tenho que depender do outro, eu não tenho que depender do meu entorno estar sereno para que eu construa a paz dentro de mim, para que eu construa a felicidade, para que eu conquiste as virtudes. Para isso, eu preciso trabalhar. É lógico que eu vou contar com o amparo, né? Jesus, né, nosso governador espiritual da terra. Deus não nos colocou aqui simplesmente soltos no universo como uma formiguinha no meio de um tanto. Nós temos filiação divina, né? Nós temos a centelha divina aqui dentro. Então, nós não estamos aqui soltos ao acaso. Nós somos amparados. Mas nós precisamos nos conectar, nós precisamos fazer a nossa parte. Porque senão a gente distancia da nossa essência. A gente distancia das leis divinas que nos regem, né? E aí a gente se desarmoniza. Por isso que a gente sofre. Então, ela diz, né? Aliás, o Rafael Papa, nesse livro aqui, ele diz assim, que colocar a mão no volante da vida
é estar vinculado ao presente. A gente quer controlar tanto e a gente não entende que a única coisa que a gente pode controlar é o presente, não o nosso entorno, mas aqui, né? O que está aqui dentro. A única coisa que a gente tem algum acesso. Mesmo assim, a gente ainda tem que trabalhar para aprender a controlar, direcionar, domar o serzinho que está aqui dentro, né? Mas a gente quer controlar o que está fora. E ele diz assim: precisamos aprender a viver a vida como ela é. Porque quando você está no presente, por isso que é desafiador, porque estar no presente significa entender que existe uma faixa de atuação. Eu não posso viver uma ilusão de que eu vou ser o super-herói e eu vou dar conta dos problemas do meu filho, da minha mãe, dos meus irmãos, e eu vou resolver o mundo, e eu vou dar conta de tudo no trabalho, porque o colega que não faz direito, eu faço tudo. Então, isso é a gente querer controlar, né? Então, eu vou entender que existe uma faixa de atuação e que eu estou num mundo material, onde a impermanência é a lei. É a única coisa que... A coisa mais certa que a gente tem é que isso aqui perece, né? Essa materinha perece. Ela está sendo emprestada para a gente aprender alguma coisa aqui. Mas ela vai perecer. Né? O povo fala que a única certeza que a gente tem é da morte. Né? Então, a gente pode muito pouco em relação à matéria. Mas, para tudo, é necessário o trabalho e o esforço. E já que o que a gente pode é o que está aqui dentro, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é esse movimento para dentro. É a gente se projetar para dentro. De que forma? Através do autoconhecimento, né? Que é a palavrinha que aparece em todas as palestras, né? Em todas as palestras a gente fala alguma coisa de autoconhecimento. Por que será? Porque é para isso que nós estamos aqui. Se a gente é por aí que começa, né? O Livro dos Espíritos fala o que para nós, né? Como que a gente pode domar as más paixões? Como que a gente pode começar esse trabalho que a gente precisa fazer com a gente mesmo? Um sábio da antiguidade já nos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, é esse movimento que nós precisamos fazer. E aí nós vamos conhecer as nossas potencialidades, as nossas falhas no campo das emoções. E aqui tem uma fala tão interessante do Rafael Papa, que ele fala assim, vou achar aqui. Ele fala assim, que quando a gente não faz essa busca pelo autoconhecimento, nós vivemos como andarilhos emocionais. Olha que expressão interessante. Andarilhos emocionais. Porque a gente se perde nessa busca, né, nesse objetivo pelas nossas metas aqui na Terra. E ele diz que nós precisamos buscar ser peregrinos. Por quê? Porque o peregrino, ele é o protagonista. Ele sai da posição de vítima e ele vai atuar de forma cuidadosa na cicatrização das suas feridas. E ele vai promover melhores comportamentos, alterando roteiros negativos que antes não eram percebidos por causa da cegueira espiritual. Só que o autoconhecimento, assim como o amor, né, ele é uma construção diária. Se para eu construir uma relação afetiva com o outro demanda tempo, imagina comigo mesmo, né, que estou ali enfrentando as minhas encrencas o tempo todo. Então, ele diz que é uma construção emocional que vai sendo formatada aos poucos, como se fosse uma grande tela de uma pintura. E a cada pincelada, a cada cor que vai sendo reproduzida, a gente vai conseguindo um diagnóstico. Às vezes inexato, né? Porque esse processo não é tão simples assim. O autoconhecimento dá trabalho. Por isso que a gente foge, né? E então, a gente vai... As primeiras pinceladas são inexatas. O desenho ainda não se formou.
Mas nós estamos treinando, né? A Geise falou na palestra dela sobre a ginástica da alma, sobre a construção que a gente precisa fazer ali ao longo da nossa vida, com a nossa alma. Né? Para a gente ter um corpo bonitinho, a gente precisa malhar bastante, cuidar da alimentação, da saúde. Imagine para ter uma alma, né? Iluminada, então, que é algo que é muito mais duradouro. Então, é um processo. Não adianta a gente querer ficar ansioso para conseguir rápido, né? E é uma construção, segundo ele fala aqui, que ela só é viabilizada quando nós admitimos que ainda existem algumas lacunas que precisam preencher pelas virtudes, né? Para a gente ser mais direto, ainda tem bastante sombra, ainda tem bastante defeito, senão a gente não estava aqui no mundo de provas e expiações. Então, a gente precisa tomar esse remédio amargo primeiro. Aí depois a gente vai melhorando. E aí o negócio vai ficando mais fácil. Como diz Joana de Ângeles, né? É um parto. Primeiro é doloroso, depois vem as alegrias. Mas é um processo. E a gente precisa fazer. Né? E é interessante que a gente precisa fazer algumas perguntas para nós mesmos, né? Por exemplo, se eu tenho que ser perfeito, eu já não estou no presente, né? Se eu tenho que ser tão sensacional, não sobra espaço para ser eu mesmo. O que eu vim fazer nessa vida? Quais são os meus sonhos, os meus projetos? Eles têm relação com a minha condição de espírito imortal? É lógico que a gente tem as metas materiais também, né, gente? Porque nós temos um corpo que precisa morar, comer, dormir, trabalhar. Mas a nossa vida não pode consistir só nisso. A gente tem que ter metas para o nosso espírito imortal e trabalhar para conquistá-las. Ainda que a gente também precise de tempo para cuidar do corpo e do espírito, né? E aí a gente se fazer aquela pergunta: se eu desencarnasse hoje, o que eu ia deixar para trás? O que eu ia deixar sem realizar? O que está faltando? E o que está faltando, eu não vou suprir num estalar de dedos, num clique. Eu vou precisar trabalhar. Mas por onde começar? Como que eu vou realizar esse processo? Como que eu vou me direcionar? E aí tem uma historinha que nos ajuda a pensar um pouquinho sobre isso, que é assim: um homem, ele tinha um relógio que ele gostava muito, ele tinha um valor sentimental por aquele relógio, que ele ganhou de alguém. E aí ele estava no meio de uma plantação e ele perdeu aquele relógio. E ele ficou muito chateado, né? Poxa vida, eu gosto tanto daquele relógio, perdi. E aí as pessoas ali, algumas crianças, algumas pessoas ali por perto viram, né, o homem triste, ele era uma pessoa muito querida, viram o homem triste e foram ajudar a procurar o relógio, né? Entrou todo mundo lá no meio da plantação e procura o relógio, procura daqui, procura dali, cadê o relógio, cadê o relógio? E não achou o relógio. E aí todo mundo desistiu, desanimou, saiu da plantação. E aí eles deram falta de um menininho. Ué, o menininho ficou para trás, o que será que aconteceu? Será que ele se perdeu? Aí passou um tempo, aparece o menininho com o relógio na mão. Nossa, como que você fez para achar o relógio? E aí o menininho vira e fala assim: foi muito simples. Depois que todo mundo saiu, aí ficou tudo quietinho. Aí eu sentei e fiquei bem quietinho. A hora que eu escutei o tic-tac, tic-tac do relógio, aí eu fui seguindo na direção. E aí eu encontrei. Está aqui o seu relógio. Então, esse movimento, ele precisa se iniciar por esse silêncio que nós precisamos fazer na nossa alma, para escutarmos o tic-tac dos relógios que muitas vezes nós perdemos de nós mesmos, da essência de nós mesmos. Se eu paro para ouvir a minha alma, eu consigo encontrar esse relógio. E é claro que tem algumas ferramentas
que nos ajudam a silenciar a nossa alma. Porque nós não estamos aqui à deriva, né? Deus, quando nos fez, Ele sabia. Ele nos fez simples, ignorantes, imperfeitos. E nos colocou aqui justamente para trabalharmos, para buscarmos. De vez em quando a gente acerta, de vez em quando a gente erra, de vez em quando a gente vai pelo caminho errado, perde o relógio, depois age. Mas Ele nos deu algumas ferramentas. Uma delas é a doutrina espírita, que nos dá alguns direcionamentos que nos fazem encontrar esse silêncio na nossa alma, né? Joana de Ângeles diz, por exemplo, que as leituras edificantes nos promovem a renovação mental e emocional, né? Livro espírita é o que não falta ali na nossa biblioteca, viu, gente? Quem quiser começar a partir de uma leitura edificante, na saída é só pegar. É de graça. A meditação, segundo ela, ajuda a reorganizar o nosso inconsciente caótico. Ela é um instrumento no processo do autoconhecimento. A respiração nos ajuda a recompor o estado emocional fragilizado e nos ajuda a observar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E é claro que aqui na Casa Espírita, em momentos como esse, em que estamos aqui vendo só aquilo que o nosso corpinho material pode ver, mas que por trás disso aqui tem uma espiritualidade amiga que conhece a nossa necessidade e que trabalha incessantemente para nos auxiliar individualmente. E complementando tudo isso, nós temos o passe, que daqui a pouco a gente vai tomar, que recompõe as nossas energias, o nosso perispírito, que é claro que recebe essa energia caótica dessa loucura que a gente vive. Então, temos o passe que nos auxilia a fortalecer e a recompor essas energias, e a água fluidificada, que também nos complementa esse processo. E, por último, e mais importante, a oração. A oração que nos ajuda a entender a força, né? Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Então, a oração, o hábito da oração, nos ajuda a ter intimidade com a espiritualidade amiga. Não é só aquela oração. É claro que eu preciso fazer pelo menos uma oração quando eu me levanto, entregar o meu dia e a hora que eu vou me deitar. Mas é aquela oração em que eu consigo me lembrar de Deus durante os muitos momentos do meu dia a dia. Sabe aquele momento que você tem vontade de dar uma resposta? E aí você respira e fala, meu Deus, já dá aquela pausinha, né? Aquele delay, para você poder refletir um pouquinho e pelo menos fechar a boca. Ou ainda, aquele momento que você precisa dar uma resposta inspirada. E na hora parece que você não sabe o que dizer para consolar. E de repente vem aquele pensamento. Então, é a oração no sentido de permear a nossa vida. O cultivo dos pensamentos dignificadores, que são, segundo Joana, o coroamento desse processo curativo para o encontro da saúde e da paz. E assim, a gente vai substituindo a necessidade do controle de tudo pela confiança na providência divina. Aí a gente vai entendendo o nosso lugar. Porque quem direciona, quem controla, quem comanda é Deus, não sou eu. E aí eu aprendo a confiar nessa providência. E assim eu fortaleço a minha fé em Deus, que é a inteligência suprema. Jesus, o governador espiritual da terra. A gente quer estar mais bem amparado do que isso, né? E assim, quando uma coisa leva a outra, né? Se eu me conecto à minha essência, eu me conecto com a centelha divina.
E assim, eu confio na providência. Eu me conecto com Deus. E assim, eu vou saindo desse círculo vicioso. E aí a gente faz entender... Aí a gente faz entender aquela fala de Jesus, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais será acrescentado. Ou seja, a partir do momento que eu coloco primeiro a minha condição de espírito imortal, o resto vem. Né? E aí eu encontro a sabedoria e o entendimento para lidar com cada coisa no seu tempo, porque aí eu me fortaleço e eu estou presente. E estou com verdade, com profundidade nas relações. E aí a minha relação não vai ser mais uma conversa no sinal fechado, mas vai ser uma relação de alma para alma com o meu próximo. E assim eu estarei ali mesmo, como instrumento da providência divina. E aí, para encerrar, né, a gente vai lembrar daquela fala de Jesus, né? Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. E a gente vai lembrar disso através de uma música muito bonita, que vai nos ajudar a silenciar um pouquinho a nossa alma. E aí depois a gente faz a prece para a gente ir para o passe. Cuidar de você. Não ande ansioso pela vida, quanto ao que comer, beber ou vestir. A vida é mais que isso, e Deus dará o que for preciso. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios no campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, e muito mais de você cuidará. Nem o rei Salomão em sua riqueza se vestiu com os lírios com grandeza. Se veste assim a flor que logo vai murchar, mas muito mais de você Deus cuidará. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios no campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, e muito mais de você cuidará. Não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste a sustenta. Mestre Jesus, te agradecemos por esses instantes em que podemos contar com a sua presença amorosa, a presença dos amigos espirituais. Ainda
que navegarmos por mares tempestuosos, sabemos que dentro do barco tu estás. Estás segurando no leme, nos direcionando. E tudo aquilo que nos ocorre é exatamente o que precisamos e como precisamos. Fortalece-nos, ó Mestre, para que não nos esqueçamos de Ti nos momentos graves da nossa vida. Que possamos perceber a Tua mão estendida e tenhamos força para erguer a nossa e segurá-la. Segue conosco, Jesus, por toda essa caminhada, hoje e sempre. Obrigada por tudo. Que assim seja. Vamos ao Pai.